Olá, minha amiga. Hoje nós vamos tratar de um tema que infelizmente tem acontecido muito nos últimos tempos, não é? A gravidez durante a adolescência. Como é que se pode evitar isso, Dr. Pinotti? Pois é, Terezinha, esse problema é muito importante, dada a quantidade de gestações da adolescente. Você sabe que o número de gestações em mulheres adultas tem diminuído no Brasil. E o número de gestações e de partos em adolescentes tem aumentado. Pois é, falta de informação. Nós tivemos uma pesquisa recentemente na Secretaria de Educação do município de São Paulo e verificamos algumas coisas muito interessantes. As meninas têm informação, elas sabem quais são os métodos que devem usar. Elas usam os métodos. 70% das adolescentes que têm atividade sexual usam camisinha, por exemplo. Uma boa parte usa pílula. O que acontece é que elas usam mal, usam inadequadamente. Pensam que sabem usar, mas não sabem usar adequadamente. E mais do que isso, muitas adolescentes engravidam querendo engravidar. Porque elas acham, isso tem alguns estudos que nós fizemos no Hospital das Clínicas, porque elas acham que a gravidez vai tirá-las, vai dar mais poder para elas, vai tirá-las de uma vida que elas não estão contentes com essa vida. Querem sair de casa às vezes? Querem sair de casa às vezes, ou então para prender o namorado. Né? E no fim, isso acaba realmente prejudicando muito a própria adolescente, porque frequentemente o namorado a abandona, frequentemente elas saem de casa e acabam tendo um segundo, um terceiro filho sem querer ter e interrompem os estudos. A maior causa de interrupção de estudo na 7ª e 8ª série em meninas é quando elas engravidam. Elas param de estudar, vão cuidar da criança, arrebentam com a vida delas e ficam numa situação muito difícil. Então, é absolutamente necessário educar melhor essas adolescentes. A mãe conversar bastante. A mãe conversar, o professor conversar, a professora conversar, né? E elas serem prevenidas de que uma gravidez nessa fase da vida pode modificar para pior e para sempre a vida delas. É ruim isto, porque toda mãe tenta fazer o melhor para os seus filhos, mas às vezes não está vendo essa angústia dentro da sua filha adolescente. Então é muito importante que as mães fiquem espertas para isso, não, Dr. Pinotti? Sem dúvida nenhuma. E tem um outro risco importantíssimo. Você sabe que nós temos uma mortalidade materna, que é a morte ligada à gravidez, ao parto, ao puerpério, altíssima em São Paulo, não é? Ela é 10 vezes maior do que a mortalidade materna em Portugal, por exemplo. É um verdadeiro absurdo. E a maior causa de morte materna na adolescência é o aborto provocado. Então, minha amiga, tem que cuidar. Tem que cuidar, que vão buscar um aborto de uma gravidez indesejada, em condições inadequadas, porque o aborto é proibido, então vão em condições de ilegalidade e acabam tendo infecções, hemorragias, e frequentemente, porque é uma tragédia que é terrível, né? Acabam falecendo desse tipo de coisa. Esta é uma notícia triste. Os dados estatísticos mostram essa realidade. Mas, enfim, por hoje é só. Fica aqui o meu abraço da Terezinha da Paulina para você.